Esta é mais uma quinta-feira que nós estamos reunidos para exaltar o nome de Deus, mas também para ouvir a mensagem do Senhor que será ministrada ao nosso coração. E desde já eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus e pedir para que esse tempo seja um tempo em que o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração. Envie essa mensagem para alguém. Você pode compartilhar motivos de oração, porque nós também estaremos orando uns pelos outros. Vamos orar? Pai amado, que esse tempo o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para ministrar a cada um de nós. E eu peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada pessoa, cada família representada, Deus, que está conectado. Que a bênção do Senhor seja algo de extraordinário, Deus, e nós possamos ver o Teu agir ministrando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se entregou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou.
Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei que Deus, o Senhor, Ele está presente. E eu queria convidar você a apresentar os seus motivos. Talvez você já tenha colocado aqui no chat o seu motivo, talvez você esteja orando por alguma pessoa, talvez você esteja orando por alguma família, ou talvez pela sua família. E esse é o momento em que nós vamos clamar o agir de Deus, para que Deus possa agir. Talvez você tenha colocado aí a sua vida profissional diante de Deus, os desafios desse ano, você que está começando a faculdade, e coloque isso para que o lugar onde você esteja seja abençoado pela presença de Deus através de você ali naquele lugar. Vamos orar? Pai, o Senhor conhece os motivos dos teus filhos e nós nos unimos em oração e apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que tem sido alvo de oração, as famílias aqui apresentadas, cada vida, Deus, de pessoas que estão passando por lutas na área da enfermidade, que o Senhor os visite com o teu poder, aqueles corações desanimados e prostrados, ó Deus, que encontrem esperança no poder do Senhor, ó Deus. Leve pessoas que abençoem, ó Deus, essas pessoas orando ali, para essas pessoas que têm passado por dificuldade, que filhos do Senhor estejam ali presentes, orando, e que o teu poder se manifeste de forma extraordinária. Pai, abençoa aqueles que essa semana iniciaram seus estudos nas faculdades, nos colégios, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial, Deus, e a alegria do Senhor se manifeste de forma extraordinária. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei,
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, essa é quem tu és. 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 Ó Deus, Pai querido, obrigado, Jesus, porque o Senhor é nosso refúgio, ó Pai. O Senhor está aqui presente neste lugar. Espírito Santo, te agradecemos porque estás aqui neste lugar, está nos consolando, está nos confortando. Ó Jesus, ó Deus, nós te amamos. A gente fica muito feliz, estamos em paz porque sempre podemos buscar ao Senhor nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Nós temos a paz que o Senhor existe, que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor é a nossa rocha, nosso refúgio, nosso porto seguro, nosso consolo em tempos de tristeza, em tempos de alegria. E nesse momento, ó Pai, recebe nossa adoração, Pai, nosso louvor de agradecimento a Ti. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclama ao Senhor toda a terra.
Nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos dar continuidade, né? A série de mensagens onde nós estamos aprendendo lições especiais a respeito da vida, né? De um homem de Deus chamado José, que passou por diversas dificuldades, e nós estamos sendo desafiados através da experiência de José com seus irmãos e também ali no Egito, onde ele foi vendido como escravo. Aprendemos lições para que possam ser aplicadas na nossa vida, né? Nós já aprendemos que Deus ele fala com seus filhos e mostra a eles a sua vontade. Deus ele se revela no momento em que aparece a sonho, através de sonhos na vida de José, e ele se apresenta ali quase que revelando o futuro. E mais, nós aprendemos também que servir a Deus não é garantia de nós não enfrentarmos dificuldades. José estava servindo a Deus, era um homem obediente, fiel a Deus, temia ao Senhor, e isso não o poupou de passar por diversas lutas, até mesmo por diversas injustiças ali na vida dele. Nós fomos desafiados, né, a olhar para essas circunstâncias da nossa vida, né, e identificar também situações parecidas com essas na nossa vida. E na última semana nós aprendemos que quando nós somos guiados pela nossa natureza humana, nós nos tornamos incapazes de ver o que Deus deseja fazer. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José, obstinados pelo ciúme, pela raiva, pela ira, acabaram por tomar decisões horríveis, vendendo o próprio irmão, né, e fazendo aquilo que era abominável ao Senhor, mentindo para os seus pais, tendo que mentir e manter essa mentira por anos na vida. E nós também aprendemos que quando nós somos guiados pela nossa natureza humana, o sentimento de culpa sempre baterá à nossa porta e fará nos lembrar aquilo que fizemos. A mentira que contamos, o erro que tomamos, a injustiça que intencionalmente o nosso coração fez. Foi isso que aconteceu ali na vida dos irmãos de José. E hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, a respeito dessa história. E nós vamos aprender que a provação, ela é a escola do crescimento. Você já olhou para as dificuldades da sua vida dessa forma? Você já olhou para as lutas, pelos medos, pelos gigantes, os desertos que vêm sobre a sua vida como uma oportunidade de crescimento pessoal, emocional e espiritual? Onde diante das circunstâncias de dificuldade, Deus irá forjar, né, você de acordo com os planos dele, talvez preparando você para aquilo que Deus, o Senhor, ele tem na sua vida. Todos nós, sem exceção, nós somos sujeitos a tropeços na nossa vida, nós somos sujeitos a passarmos por lutas, dificuldades, a ficarmos em algumas situações abalados, mas continuarmos caídos, prostrados e derrotados é uma opção que só depende de nós. Quando nós aprendemos a olhar para as circunstâncias do jeito de Deus, isso vai fazer um grande diferencial. E na vida de José, esse era um grande diferencial. As dificuldades não o faziam desistir dos sonhos, as dificuldades não o faziam ele se prostrar e ficar prostrado, muito pelo contrário. Na vida ele temia o Senhor, sabia quem era Deus e por isso ele sempre agiu de acordo com aquilo que o Senhor havia revelado para ele. Lá naquele primeiro sonho que ele teve, que ele iria se tornar, né, um grande homem, um homem poderoso, a qual seus irmãos iriam se curvar diante dele, mas isso para que ele pudesse sair daquele momento em que Deus deu o sonho para ele, até chegar naquela posição de governador do Egito, ele passou por muitas dificuldades, né? A começar lá no início, quando seus irmãos o venderam. Lá em Gênesis, no capítulo 37, no verso 36, a palavra de Deus vai dizer que nesse meio tempo, no Egito, os medianistas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Aqueles irmãos, depois de sentirem tanto ódio, jogam ele dentro de um poço seco e ele é vendido para os medianitas, que é vendido lá para Potifar, e de repente José ele chega ali no Egito. E Deus estava preparando ele. No momento em que Deus leva-o até o seu novo ali, né? O seu novo chefe ali, o seu novo patrão, o seu novo senhor chamado Potifar, Deus ele tinha planos para a vida dele. Lá no capítulo 39, a partir do verso 1, nós vamos acompanhar um pedaço dessa história e eu queria que você acompanhasse essa leitura. A palavra de Deus vai dizer que Potifar, oficial do faraó,
e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe contou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como em campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que ele tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. E o verso 2 vai dizer que o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Deus abençoe a leitura dessa palavra e aplique ela ao nosso coração. É muito interessante que, ao lermos a história de José, nós vamos ver de forma muito clara que Deus estava presente na vida de José. Mesmo quando foi aquele menino rejeitado pelos seus irmãos, abandonado dentro de um poço, vendido como escravo, mas em todo o tempo Deus esteve presente na vida de José. O versículos 3 e 4 diz que quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Potifar viu algo de diferente na vida de José e ele conseguiu perceber que Deus estava com ele. A bênção de Deus estava sobre a vida de José. E imediatamente Deus leva aquele líder, aquele senhor, a colocá-lo como administrador de tudo aquilo que ele possuía. E isso aconteceu porque Deus, o Senhor, estava com José. Ele fez com que o superior dele, ele pudesse olhar para com bons olhos. E isso é uma coisa que eu tenho uma experiência que eu já contei e que eu gosto muito de repetir, que durante os quase 18, 19 anos que eu trabalhei no Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu tinha uma oração e eu sempre orava para que Deus levasse os meus superiores a olhar com bons olhos para comigo, para que eu pudesse ter oportunidade de testemunhar, E eu posso testemunhar aqui de uma forma muito grande que durante aquele tempo em que eu estive lá, eu pude experimentar a bênção de Deus sobre a minha vida. E tudo aquilo que eu fiz, Deus me abençoou. Deus colocou pessoas para perto de mim, diretores, gerentes, que sempre me respeitaram e me deram oportunidades, E eu posso dizer que aquela minha jornada, Deus esteve presente comigo e eu fui bem sucedido naquilo que eu fiz. Você tem orado pelos seus superiores aí na sua empresa, na empresa que você trabalha, no grupo que você trabalha? Esse é um exercício muito gostoso de se fazer, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos orar pelas autoridades que exercem influência sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus usará a sua vida da mesma forma como fez com que a casa de Faraó fosse, ou melhor, a casa de Potifar e depois de Faraó, foram abençoados pela presença de José ali. E de repente Deus vai dar a você oportunidade de testemunhar no seu ambiente de trabalho para pessoas que você ama, pessoas que fazem parte ali do seu ambiente, e você fará com que aquele lugar se torne um lugar de testemunho, de bênção do Senhor. O versículo 5 vai dizer que desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Dá para você imaginar o lugar onde você está ser abençoado porque você está ali, porque Deus ama você e porque Deus, o Senhor, Ele deseja usar a sua vida. A empresa que você trabalha ser abençoado pela tua presença naquele lugar. O tipo de funcionário ou estilo de funcionário que você é, abençoar o seu ambiente de trabalho. Você tem testemunhado coisas que Deus tem feito, onde Deus tem levado você. Que você possa olhar para o teu ambiente de trabalho, e você possa olhar para o teu colégio, para a sua escola, para a tua faculdade,
como uma oportunidade de você abençoar naquele lugar. E não se tornar como mais um no meio de tantas pessoas, mas de você ser aquela pessoa escolhida por Deus para estar naquele lugar, e a manifestação do Deus que habita em você irá se espalhar para as pessoas que estão ali ao seu redor. José, ele era bem sucedido, ele foi bem sucedido porque Deus, o Senhor, estava com ele. Até aqui, tudo bem nessa história, né? Agora, de repente, ele estava em berço esplêndido ali, na casa de Potifar, administrando tudo. De escravo passou a ser respeitado ali pelos outros escravos, né, que existiam ali dentro daquela casa, mas de repente ele enfrenta uma grande dificuldade. O barco de José começa a chacoalhar, porque a mulher do seu senhor começou a olhar para ele e começou a planejar algo de muito ruim na vida de José. E nós vamos aprender lições também com essa história. O texto lá no capítulo 39, a partir do verso 6, ali metade do verso 6 para frente, a palavra do Senhor, ela vai dizer que José, ele era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra meu Deus ou contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, ou melhor, em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa, e então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me maltratou, ficou indignado e mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Meu Deus, que batalha, que luta José começa a enfrentar. Não só a luta de ter sido rejeitado, maltratado pelos irmãos, e agora uma mentira sendo contado pela esposa do seu senhor, que acabou por levá-lo para a prisão. José começa a ter de lidar com esse novo sentimento de injustiça. Ele já havia experimentado a dor da mentira, da calúnia e da injustiça, e ele começa agora, com esses sentimentos em sua mente, ter que lidar. E talvez, por causa desse sentimento de injustiça, a mente dele começou a trabalhar. Mas, Senhor, por que isso? Por que essa mulher fez isso? Você já teve momentos de enfrentar injustiças na sua vida? De pessoas que talvez contaram mentiras contra você? E o sentimento que vem é muito ruim dentro do nosso coração. Porque mesmo a sua intenção sendo a mais correta possível e íntegra, mentiras às vezes vêm por assolar o nosso coração. Mas a resposta de José à tentativa sedutora da esposa de Potifar foi uma atitude de quem teme a Deus e de quem teme ao Senhor. Ele chega a dizer para aquela mulher, lá no versículo 8 e 9 do capítulo 38, mas ele se recusou e disse: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e em tudo o que tem ele deixou aos meus cuidados, e ninguém desta casa está acima de mim. Em nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu
então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José sabia que a atitude a qual ele estava sendo exposto naquele momento não era a vontade de Deus e não agradava a Deus. E mais do que isso, não só o Senhor, mas ele honrava aquele homem que estava tratando com muito respeito e dignidade, que era o seu servo Potifar. Por isso existia o temor dentro do coração, ao ponto de ele dizer: eu não posso fazer isso, porque seria injustiça da minha parte. E aqui tem uma grande lição na minha vida e na sua vida, em nossos corações. Mesmo quando ninguém está olhando, José se apresentava de forma íntegra diante das pessoas. Olha essa frase, eu vou repetir essa frase. Mesmo quando ninguém estava olhando, José se apresentava de forma íntegra diante das pessoas. José, ele temia a Deus. José, ele sabia quem era o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E por causa desse temor, ele se apresentava diante de Deus com o desejo de não pecar, com o desejo de enfrentar as situações, por piores que fossem, do jeito de Deus. Agora, por permitir, ou melhor, e por temer a Deus, isso não o isentou de passar por esse tipo de dificuldade. Agora, a pressão que ele sentiu, mesmo a dor que ele havia sentido da rejeição dos seus irmãos, e dessa mentira e dessa injustiça, isso não tornou motivo para que ele pecasse, para que ele se afundasse em algo que não agradasse ao Senhor. E de repente ele, diante de Deus, com temor e tremor, e diante de um grande respeito que tinha pelo seu Senhor, ele faz escolhas abençoadoras. E mesmo assim, ele foi jogado na prisão. Queridos, é muito melhor nós estarmos diante de Deus, nos apresentamos de forma justa e com sinceridade, tendo de enfrentar momentos difíceis, do que nós vivermos calmaria aparente e estarmos longe daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Você já parou para pensar que existem pessoas que, quando passam por lutas e dificuldades, acabam por se entregar a uma vida de destruição por causa de escolhas ruins? Pessoas que, quando as coisas não acontecem do jeito que elas imaginavam, elas acabam por se aprofundar num distanciamento do Senhor, vivendo uma vida solitária e longe de Deus, fazendo com que as situações piorem ainda mais. Pessoas que tentam justificar aquilo que estão vivendo, culpando pessoas que estão ao redor, culpando pessoas por atitudes sobre a sua vida, com aquele sentimento de que o mundo deve a essas pessoas, mas pessoas que são incapazes de olhar para dentro de si e perceber que existe um vazio existencial da ausência de Deus na vida dessa pessoa. Se você é uma pessoa que tem vivido distante de Deus, talvez você tenha se sentido abandonado. Talvez você culpa pessoas, talvez você tenha culpado instituições, talvez você culpa amigos, familiares, por causa daquilo que está acontecendo com você, mas o desafio é você olhar com a oportunidade de que esse momento que você está vivendo, Deus está forjando você e preparando você. E ao invés de culpar as pessoas, você precisa aprender a olhar para si mesmo, reconhecer os seus erros, as suas limitações, os seus pecados, pedir perdão, se apresentar diante de Deus com sinceridade e começar a fazer escolhas com sabedoria para viver a sua vida. José, ele não permitiu que a proposta da esposa de Potifar roubasse o que Deus tinha preparado para ele. José, mesmo sendo tentado, ele não permitiu que aquela tentação, que aquela provocação, que aquela tentativa de sedução o afastasse do plano e do projeto de Deus. Você já parou para pensar o quanto as lutas e dificuldades e as provações que vêm sobre a sua vida têm afastado você do que Deus tem preparado? Mas quando nós nos apresentamos diante de Deus com temor e tremor, o Senhor irá nos dar os escapes para que nós possamos superar. E essa escola do forjar de Deus na nossa vida, quando nós passamos por tribulações, essa é a escola do crescimento espiritual, emocional e físico que Deus ele traz sobre a nossa vida, para que nós possamos vencer a provação, a dificuldade, para a glória do Senhor.
Quando você se sente em uma situação parecida com a de José, como que você tem agido? Você, ao olhar para o seu jeito de viver a vida, para as suas escolhas, pela forma como você tem vivido, você realmente teme ao Senhor e deseja viver uma vida de santidade para a glória de Deus, mesmo diante de tentativas sedutoras em que irão ser apresentadas na sua vida? Você é aquele que permanece fiel em não se sujar no lamaçal do pecado? José, ele nos ensina isso. Ele estava diante da sensação e da oportunidade de tomar decisões erradas, mas ele, por temor ao Senhor, escolhe aquilo que é certo. A palavra de Deus no Novo Testamento, lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, vai dizer assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A história de José cruza com aquilo que Tiago, aqui nessa carta geral, ela está dizendo, de que Deus, o Senhor, é aquele que ele irá honrar a fidelidade. O Senhor é aquele que irá trazer honra e exaltação para aqueles que permanecem fiel, aqueles que resistem ao diabo, aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que buscam a purificação do coração, aquele que não tem mente dividida, mas focado naquilo que o Senhor quer. Deus abençoa e Deus honra a fidelidade, a ferramenta mais poderosa que irá nos ajudar em momentos de tentações e provações, sejam quais forem, é a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus e colocar em prática os ensinamentos do Senhor nos conduzirá a crescermos na escola do conhecimento do Senhor. O coração de José desejava ser fiel a Deus. Você tem desejado ser fiel ao Senhor? O quanto você tem lutado para que a fidelidade ao Senhor seja uma marca na sua vida? Queridos, mais uma vez, José vivia uma situação que parecia ser o fim para ele, porque afinal de contas ele sai da casa do seu Senhor e é jogado numa prisão. Aos olhos humanos, talvez aquele parecia ser o fim, da mesma forma como aquele momento em que ele foi jogado no buraco, naquele poço seco e vendido aos medianistas. Talvez para ele achasse que aquele momento fosse o fim, e agora numa prisão injusta. Mas existe um diferencial. Deus tinha planos para a vida de José ali naquela prisão. Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida onde nós estamos. Onde nós estamos enfrentando as nossas lutas e as nossas batalhas. A palavra do Senhor no capítulo 39, a partir do verso 20, a parte B ali do versículo, vai dizer o seguinte: José, ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Olha, mais uma vez, hein? O Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro, e por isso este carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. E o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Deus estava com José na casa de Potifar, da mesma forma como Deus, o Senhor, estava ali naquele calabouço, naquela prisão. O Senhor estava com José dentro do poço seco. O Senhor estava com José quando estava aprisionado naquela carruagem dos medianitas. O Senhor estava com José na casa de Potifar, até mesmo naquele momento em que ele foi injustamente acusado. E mais uma vez o Senhor estava com José dentro daquela prisão. Você vive com essa convicção de que Deus está com você o tempo todo? De que o Senhor está com você em momentos bons e também momentos difíceis? Como com José, que estava lá na casa do seu Senhor em momentos bons e depois ali naquela prisão. Mesmo naqueles momentos que parecem os mais sombrios da sua vida, eu quero dizer para você que Deus, o Senhor, está ao seu lado e sempre esteve ao seu lado.
Mesmo naqueles momentos onde parece que tudo está errado, tudo está dando errado, Deus, o Senhor, Ele está presente. Mais uma vez, José é reconhecido por seus superiores ali, né? Nesse caso ali, o da prisão. E o Senhor o honra com a confiança de cuidar, de exercer liderança ali dentro daquela prisão. Versículos 21 e 22 vai dizer: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E por isso, este carcereiro encarregou José de tudo que estava na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Em outras versões, acontecia. Você tem percebido a boa mão de Deus em tudo aquilo que você faz? Você tem percebido a presença de Deus em todos os momentos na sua vida? Queridos, nessa prisão, Deus usa a vida de José para interpretar o sonho de Faraó, que o levou a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Ali naquela prisão, ele interpreta o sonho de um copeiro e de um padeiro, que mais adiante, depois de ter sido esquecido por eles, mais adiante ele é lembrado e levado diante de Faraó. E só ali Deus o exalta e o honra. Queridos, para que José ele se tornasse o governador, o segundo homem mais poderoso do Egito, ele precisou passar pela prisão. Ele precisou passar por momentos de injustiça. E ele precisou passar pela rejeição dos seus irmãos e ser vendido como escravos. Eu não sei como têm sido os seus dias e como você tem vivido, mas uma coisa eu sei, que Deus, o Senhor, Ele é Deus que está presente. Ele é Deus que esteve presente em todos os seus momentos de luta, e Ele é aquele que talvez esteja preparando você na escola aí do crescimento pessoal e espiritual diante das lutas que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua realidade, mas uma coisa, talvez Deus trouxe você aqui para que você possa enxergar que Deus está presente em todas as situações da sua vida, naqueles momentos mais difíceis. E hoje talvez você precisa olhar para a circunstância e identificar as marcas da presença desse Deus, o quanto Ele esteve presente. Talvez por causa da caminhada tão dura que você tem vivido, você tenha se tornado cego à percepção da presença de Deus, e hoje Deus deseja restaurar a sua visão espiritual, para que você possa ser bênção onde você está, para que aquele ambiente de trabalho que Deus te colocou seja um lugar de manifestação de Deus, para que o colégio em que Deus te colocou seja um lugar onde a bênção de Deus estará presente por causa da tua presença. Onde você está, ali na sua vizinhança, você possa exalar o bom perfume de Cristo, daquele que o salvou. José, ele fez a diferença onde ele passou, e essa talvez seja a maior lição para mim e para você, na minha vida e na sua, para que nós possamos fazer a diferença onde Deus tem nos colocado. Desejo do meu coração que você reflita sobre essa mensagem de que Deus está presente e que Deus deseja abençoar o lugar onde você está, e você possa buscar conhecer ao seu Senhor e, em temor ao Senhor, ser obediente completamente a tudo aquilo que Ele colocar diante da tua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos,
redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. O teu povo clama, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Teus tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e governos, e poderes, teu nome é sobre todos. É mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Eu espero que você tenha sido abençoado e que você possa perceber que as lutas e batalhas que você enfrenta, ela é uma oportunidade de você crescer, é uma escola do crescimento, onde Deus presente se manifesta em todo o tempo, viu? Você é nosso convidado a estar conosco nesse fim de semana, às 9 horas da manhã na Escola Bíblica e às 19 horas na nossa celebração. Você vem aqui presencialmente até a Igreja Batista Prudentina e você será muito abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.